Inteiro está muito triste com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas ficam perguntas muito importantes. Por que nós não produzimos mais laterais de qualidade, meio-campistas, centroavantes? Eu sei que repercutiu muito uma entrevista que eu fiz com o Celso Portiolli, onde ele me perguntava o que eu tinha descoberto após uma grande investigação nas entranhas do futebol brasileiro. Eu respondi que me espantava muito a quantidade de jogadores que eram convocados não pelo mérito necessariamente, mas sim pelo lucro. Quando você convoca um jogador, imediatamente ele vai ser valorizado. E havia sinais importantes, eu não vou citar nomes, mas quem está no futebol brasileiro sabe do que eu estou falando, e que esse lucro era sim repartido entre empresários, determinados empresários, entre determinados treinadores, entre determinados dirigentes. Isso reflete um longo documentário que eu fiz em 2013, portanto há 13 anos, documentário que você pode encontrar no YouTube, chamado Os Porões do Futebol, parte 1 e parte 2. Nesse documentário mostrava que quando você tiver, se você tiver dinheiro, você consegue pôr com determinados empresários, qualquer um, não precisa nem saber jogar futebol, em muitos times Brasil afora. E sobre a seleção brasileira, eu investiguei e mostrei exatamente essa evidência importante. Sinais importantes de que, em momentos específicos da nossa história, convocações atenderam a esse critério, digamos, suspeito. E a pergunta que fica é, o que nós aprendemos com isso? Eu não estou dizendo necessariamente que isso aconteceu nesta Copa do Mundo, mas é tempo de nós aprendermos, é tempo de nós evoluirmos, porque senão a gente vai ficar sempre estagnado com essa mesma situação aí. Vamos estar sempre explicando por que nós fomos eliminados, geralmente por seleções europeias. A impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Primeiro, sem ter jurisdição. Vossa Excelência entende de extravagância mais do que eu. Mas pode ter certeza que não, ministro Gilmar. Pode ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. A impressão. Contratado por um time da Inglaterra, você precisa ter passado pela seleção principal. Com 18 anos de futebol profissional, eu posso te falar com propriedade que é uma máfia. Então, quando vocês verem umas escalação aí que vocês não entendem nada, com os nomes que ninguém nem conhece, pode ter certeza que daqui a pouco vai assinar um contrato lá na Inglaterra. Lá. Você acha que se o Dorival hoje ele quiser escolher ali os 23 dele ali, ele não escolhe para você ir para uma seleção de base hoje? Se você tem um empresário que tem um contato lá dentro, ele te coloca assim numa sub-13, numa sub-15, numa sub-17 e coloca fácil. Cansei de jogar contra e junto com um jogador que passou por essas categorias aí da seleção, que não amarrava uma chuteira, nem minha e nem de metade da rapaziada que eu conheço da cidade de Tiradentes e que joga hoje aí na Várzea. Não amarra. Não vou citar nome para não ficar chato. Mas os caras colocou amarelinha por indicação e ajuda de empresário. E eu falo isso com propriedade. Para você ser contratado por um time da Inglaterra, você precisa ter passado pela seleção principal. Já começa aí. Então, quando vocês verem umas escalação aí que vocês não entendem nada, com os nomes que ninguém nem conhece, aí você fala, puta que pariu, já sei. Pode ter certeza que daqui a pouco vai assinar um contrato lá na Inglaterra, lá, na Premier League, na primeira, porque é obrigatório. Pode ter certeza. Você acha que se o Dorival hoje ele quiser escolher ali os 23 dele ali, ele não escolhe, tem muita influência, quem é da bola sabe, ninguém vai colocar nomes, eu não vou ser esse também, mas tem muita influência. Com 18 anos de futebol profissional, você falou que tem corrupção e tal. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Você falou, não é possível que isso exista dentro do Totalmente, futebol? por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio
do Francisco Mendes no topo, na cúpula da CBF, ela é paulatina, mas ela se acelerou muito no último ano. Então, esse comitê disciplinar, do qual ele faz parte, ele chegou lá em 2021 ainda, por indicação do Rogério Caboclo, que era presidente da CBF na época. Aí o mandato foi renovado em 2025 e agora vai até 2029 nessa função. Essas funções de comitês e conselhos da FIFA têm muito prestígio no mundo do futebol, não necessariamente poder executivo direto. Então, no caso do cartão vermelho anulado para o jogador dos Estados Unidos, depois do telefonema do Trump, o comitê disciplinar, pelo regimento da FIFA, é quem delibera sobre esse tipo de situação, mas no caso específico foi uma decisão política e atropelada que não passou por todos os membros do comitê. Mas tudo isso para dizer que o fato dele estar lá demonstra a função relevante, o papel e o prestígio que ele adquire dentro da CBF e não por causa de algum cargo no Brasil. Aqui, o que dá para dizer, né? O Francisco Mendes se elegeu só neste ano, no início do ano agora, vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, que é uma federação pequena, que tem só um time na Série B, que é o Cuiabá, enfim, não é uma federação com tradição no esporte nacional, no futebol, enfim, mas por estar na federação, ele tem assento na Assembleia da CBF que vota. E as federações têm peso 3, os clubes da Série A têm peso 2, os clubes da Série B têm peso 1. Então ele tem um voto de peso ali que é igual para todo mundo. Agora, para a gente não tocar nesse tema, aqui 15 anos, que tem dois mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade, não quero historinha, não quero coisa, entender de verdade, duas coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que está quicando para nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila, aí você pode usar o termo que você quiser, segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem, eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo, mas são duas coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas vamos ter que descobrir. Já passou o tempo, o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos, poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate, mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção, e muito goleiro meia boca foi, e a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. Foram atrás do Jorge Jesus lá atrás, e ele falou, eu vou ter carta branca para convocar quem eu quiser. Falou, calma aí. Então falou, então eu não aceito. Essas foram as falas do Jorge Jesus. Vou muito além disso, né? Sim. Lá atrás, quando eles queriam contratar o Muricy, Boa. O Muricy falou a mesma coisa. Perfeito. Eu vou poder fazer o que eu quiser ou eu vou ter que entrar no esquema da CBF? Perfeito. O esquema de vocês convocarem ao invés de eu convocar. Sim. Porque eu sou um cara muito sério, e o Muricy é sério. Muito pra sério. cacete. Perfeito. Eu também sou. Ou vai fazer do meu jeito, que eu acho que é um jeito vencedor, ou não vamos fazer. Então, você não me perguntou, mas eu já vou responder aqui. Na minha posição, Juca, eu, como diretor da CBF, eu chego... Essa denúncia que a gente vai fazer hoje aqui não é contra a seleção brasileira, jamais, muito pelo contrário. Essa denúncia que a gente vai fazer aqui já chegou aos jogadores. Os jogadores que estão longe de suas famílias, que estão longe de seus amigos, que estão sendo pressionados por toda a população brasileira a trazer um título, mas eles estão revoltados com o que eles estão sabendo, com essa denúncia de regalias do presidente da CBF. O que você quer dizer é que os jogadores estão revoltados com aquilo que acontece lá dentro e as regalias que a CBF deu para ter dado às pessoas, o que está influenciando o ambiente lá dentro. Olha só, vou ser claro agora, já que estamos já terminando. O presidente da CBF, ele levou a amante e a mulher. A mulher ele deixou no México e a amante em Nova York. Tudo pago pela CBF.
Eu falei pra vocês. O que eu falei pra vocês? Eu fiz escolha antes. Os caras protegem mais amante do que a esposa. São muitas denúncias. A gente tá falando de um ano de gastos que chegam a quase 1 milhão de reais. Só com viagens de amigos, de familiares e amantes. Tem amante, a gente vai trazer, obviamente, as fotos das amantes. Tem uma que ele levou pra Torra. Linda. Ô, Léo, quer dizer que a mulher ficou no México comendo pimenta? Provavelmente, né? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje darei aqui o meu ponto de vista sobre esse escândalo supostos lobbies internos da instituição que supostamente esteja afetando o trabalho em campo. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, tá? O like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? E desde, pessoal, que a seleção brasileira estava atuando na Copa do Mundo, né, sem ser eliminado pela Noruega, a gente achava que o problema estava somente dentro de campo, né? Técnico confuso, jogador apático, sistema tático que não funciona. Mas isso é somente a superfície. O verdadeiro buraco, supostamente, está muito mais embaixo nos bastidores da CBF, que virou sinônimo de escândalo, conflitos de interesse e uma promiscuidade inacreditável entre futebol, política e poder judicial. E é exatamente nesse cenário contaminado que começa a ganhar força um nome que deveria deixar qualquer cidadão minimamente atento em estado de alerta. O filho de Gilmar Mendes desponta como favorito para comandar a CBF em 2028, ou seja, daqui a 2 anos. Isso mesmo, o filho de um ministro do STF como favorito para comandar a CBF em 2028. Depois de tudo que vimos, depois de tantos escândalos, agora a perspectiva é que o comando do futebol brasileiro caia nas mãos da família de um ministro do Supremo. Se isso não é um retrato perfeito da desorganização institucional que virou o país, eu realmente não sei o que falta. Durante anos, a CBF acumulou acusações de contratos obscuros, acordos milionários com pouca transparência, compra de apoio de federações estaduais e uma cultura de privilégios e benesses que transformou a entidade num verdadeiro condomínio de interesses privados travestido de organização esportiva. É dirigente que viaja classe executiva, é conselheiro que ganha diárias gordas, é amigo de cartola curtindo camarote enquanto o torcedor comum se endivida para pagar ingresso, é dirigente, né, presidente levando amante e outros familiares, certo? A cada novo escândalo, a resposta é sempre a mesma. Notas oficiais frias, discursos prontos, promessas vazias de compliance e governança. Como se jogar meia dúzia de termos em inglês fosse suficiente para esconder décadas de práticas que afrontam qualquer noção de ética. A CBF virou laboratório de tudo aquilo que dá errado quando poder, dinheiro e falta de escrúpulos se misturam sem nenhum freio real. E aqui entra Gilmar Mendes. Não estamos falando de um torcedor qualquer, nem de um comentarista esportivo, mas de um ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, alguém que ocupa um dos cargos mais importantes da instituição do país. Ao mesmo tempo em que decisões judiciais cruciais sobre o comando da CBF passam pela sua caneta. O instituto ligado a ele mantinha contratos milionários com a própria federação. Cursos, parcerias, fatias generosas de receitas, tudo isso orbitando em torno de uma relação que qualquer pessoa minimamente lúcida identifica como um enorme conflito de interesses. Como é que um magistrado que se beneficia indiretamente de negócio vinculado à CBF pode estar confortável julgando o processo que define quem fica e quem sai do poder dentro da entidade? Não precisa ser especialista em direito para perceber que tem alguma coisa profundamente confusa nisso tudo aí.
O escândalo CBF Gilmar Mendes não é apenas um detalhe burocrático. É um símbolo, é o retrato da mistura tóxica entre quem deveria zelar pela lei e quem domina o jogo do dinheiro no futebol brasileiro. Não é somente sobre um contrato poupudo, não é só sobre uma parceria duvidosa, é sobre a mensagem que isso passa ao país. Está tudo tão naturalizado que até o futebol, paixão nacional, vira palco para um entrelaçamento de interesses que joga no lixo a confiança do cidadão nas instituições. Passa uma sensação de que está todo mundo jogando num grande campeonato, onde vale tudo, menos transparência, menos coerência ética, menos respeito com quem está do lado de fora, achando e pagar na conta. E como se não bastasse esse nível de promiscuidade, o roteiro ganha um novo capítulo que beira o surreal. O filho de Gilmar Mendes surge, pouco a pouco, como protagonista no universo da bola. Assume o papel de dirigente da Federação Estadual, participa de comissões, faz interlocução em negócios com a CBF, aparece como um nome influente nos bastidores e, de repente, começa a ser tratado como favorito para assumir a presidência da CBF na futura eleição apontada em 2028. Pois é, pessoal, enquanto o país discute escândalos envolvendo o contrato de jogadores de futebol com casos de apostas, contrato entre a entidade e o instituto ligado ao pai, o herdeiro dessa estrutura de poder vai ocupando espaço, ganhando visibilidade, articulando e se posicionando como possível comandante máximo do futebol brasileiro. E a pergunta é: que tipo de futebol é esse que o caminho para o topo passa por sobrenomes da alta cúpula judicial? Desde quando é saudável em qualquer democracia minimamente séria que uma família ligada ao Supremo tem uma tamanha influência sobre uma confederação que administra milhões, que negocia direito de transmissão, que decide calendário, que impacta diretamente o mercado esportivo e a cultura do país? Vocês não acham isso curioso? Pois é, não é só polêmico, é profundamente preocupante. O escândalo da CBF deixa de ser apenas um caso de dirigentes gananciosos e passa a ser um caso de poder concentrado, de redes de familiares de influência e de uma mistura entre toga e chuteira que deveria, no mínimo, acender todas as luzes vermelhas, ou seja, um red flag absurdo. O torcedor que se indignou com derrotas em campo talvez ainda não tenha percebido o tamanho da derrota fora dele, quando o ministro, que já foi acusado de atuar no limite do conflito de interesses em decisões sobre a CBF, vê seu próprio filho despontar como favorito para assumir o comando da entidade. Temos uma espécie de dinastia em construção no coração do futebol brasileiro. E não é exagero falar em captura institucional. Quem comanda, quem julga, quem negocia, quem lucra, tudo orbitando em torno de um mesmo núcleo. E nesse cenário, o discurso de moralidade, de combate à corrupção e de defesa das instituições vira mero slogan para inglês ver. E lembrando, pessoal, para vocês não deixarem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? E parte da imprensa, pessoal, trata o avanço do filho de Gilmar Mendes como um movimento natural de bastidores, como se fosse só mais um dirigente jovial despontando no cenário nacional. Fala-se em capacidade técnica, em experiência em gestão, em perfil moderno de administrador, enquanto o grande elefante no meio da sala, a relação da família com o poder judicial e com contratos polêmicos com a própria CBF é empurrado para debaixo do tapete. E essa narrativa de normalização é brutal. Ela diz para o cidadão comum o seguinte: acostume-se a ver a culpa do judiciário misturado com os negócios do futebol. Acostume-se a ver filhos de poderosos calando para o topo de entidades bilionárias. Acostume-se a ouvir a palavra compliance enquanto o jogo continua sendo jogado nos bastidores, com acordos, favores e pactos de silêncio.
Acostume-se, porque se você se indigna, vão te chamar de exagerado, de conspiracionista, de alguém que não entende como as coisas funcionam, pois é justamente como as coisas funcionam que está destruindo a confiança de qualquer pessoa informada no futuro do futebol brasileiro. O escândalo da CBF não é um capítulo isolado. Ele se soma a um histórico de presidentes questionados, de denúncias arquivadas, de investigações que levam a lugar nenhum, de intervenções meia-boca, de punições seletivas. Agora, esse histórico ganha uma camada nova, uma espécie de blindagem político-jurídica em que o jogo não acontece apenas entre federações, clubes e patrocinadores, mas também entre gabinetes, tribunais e instituições de ensino que, por coincidência ou não, mantêm parcerias muito lucrativas com a confederação. E é justamente nesse ambiente que alguém cogita com maior naturalidade que o filho de um ministro do STF venha comandar a entidade em 2028. Como se isso fosse só mais um movimento de xadrez, quando na verdade parece o checkmate da credibilidade. E diante dessa realidade, falar em escândalo da CBF quase se torna redundante. A própria existência desse arranjo já é um escândalo por si só. É escândalo que decisões que definem o comando da confederação sejam tomadas por quem tem interesses indiretos encontrados com ela. É escândalo que, em vez de se afastar de qualquer julgamento que toque no tema, haja essa sobreposição de papéis. É escandaloso que a sucessão da CBF em 2028 seja discutida em termos de qual grupo de brasileiros vai mandar mais. E é ainda mais escandaloso que o país trate tudo isso como uma mistura apática e resignação, como se fosse apenas mais uma novela de bastidores. E sim, é escandaloso que o filho de Gilmar Mendes seja tratado como uma estrela ascendente para presidir a CBF em 2028. Não porque ele individualmente não possa ter competência de gestão ou experiência de futebol. A questão é o contexto. A questão é a relação CBF e o Instituto do Pai. A questão é o histórico de decisões judiciais que favoreçam o comando da entidade. A questão é o desenho de poder que se forma quando pai e filho orbitam de forma tão estratégica em torno do mesmo universo de influência, um no Supremo, outro no coração do futebol. É o tipo de situação que, em qualquer país realmente preocupado com a integridade institucional, seria motivo de profundo debate, não de normalização. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas quem vai levantar a taça na próxima Copa, mas quem está segurando a taça do poder nos bastidores. A CBF não só é uma entidade esportiva, é uma máquina de dinheiro, um centro de influência, um espaço privilegiado de articulação política. Como colocar no comando dessa máquina alguém ligado diretamente à família de um ministro do STF? Depois de um cenário de escândalo envolvendo contratos e decisões polêmicas, é brincar com a ideia de que as instituições devem ser separadas, independentemente e fiscalizadas. É dizer, sem dizer, que o país se acostumou a viver no grande campeonato de interesse, onde quem manda é sempre o mesmo time, e torcer mais uma vez é só figurante. Se você ainda acha que o problema do futebol brasileiro é apenas técnico ou vocação de jogador, repense. Lembrando, pessoal, não se esquecerem de curtir o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.